Parabéns por você estar aqui conosco, participando e principalmente dando um passo muito importante para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Esse e-book ele é extremamente importante porque vai te dar condições de você entender o seu problema. Lá atrás, há mais de 20 anos, eu tinha esse problema que era o medo de falar em público, ok? E eu sei o que que é esse sofrimento, é muito grande. A gente, quando alguém fala que nós vamos apresentar um trabalho, ou vamos fazer uma audiência, ou vamos estar, em evidência, fazendo uso da palavra, a gente fica extremamente nervoso, dá um pânico geral, e a consequência disso é, no primeiro momento, o nervosismo, pensamentos que eu não vou conseguir, eu não tenho condição, eu vou gaguejar, as pessoas vão rirem de mim. É, a gente sente a boca ficar seca, dá tremedeira, quando está lá na hora, sensação de desmaio, taquicardia, coração dispara, um monte de sentimentos que vem e que a gente fica tão preocupado em fracassar e em ser ridicularizado que às vezes a gente abre mão de realizar um excelente trabalho, ganhar por esse trabalho, ser reconhecido profissionalmente. Mas tudo isso tem respostas e como você solucionar. Na minha época, eu não tinha tanta informação como nós temos hoje. E pensando nisso, eu procurei desenvolver esse trabalho para te ajudar a você, de uma vez por todas, acabar com o seu sofrimento e ter certeza que você tem condições, sim, de fazer uma apresentação, uma sustentação oral num tribunal, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, no ramo que você tiver, quando você tiver em evidências, tendo que falar, as pessoas olhando para você, e você se sair muito bem. É, eu sou José Brito, eu sou advogado criminalista há mais de 20 anos, portanto, atuo lá no plenário do Tribunal do Júri, fazendo da oratória grande parte do meu trabalho. Sou professor universitário, então, portanto, tem que estar exposto a todo momento, pós-graduado em neurociência e formando em psicanálise. Por que que eu procurei juntar todas essas informações? Porque eu não adianta ficar lendo um monte de coisa, um monte de informações vagas, milagrosas que as pessoas ficam apresentando aí, sem ter um fundamento científico. E eu fui buscar essas informações exatamente na neurociência e na psicanálise. Por quê? Porque quando nós estamos nessa situação, duas coisas estão funcionando ao mesmo tempo: a mente e o cérebro. Então, levando em consideração a ideia da psicanálise, que está ligado com a questão da neurociência, a psicanálise vai trabalhar com a questão da sua mente, da minha mente, como que os três eus supostamente que existem na gente, que é o id, o ego e o superego, funcionam nesse exato momento. O que acontece com partes do nosso cérebro quando o id, o ego e o superego estão em conflitos? Então, portanto, nós podemos falar que o nosso cérebro, para você poder entender melhor, ele é dividido em três partes, ok? Nós temos o sistema reptiliano, o sistema límbico e o sistema neocórtex. Então, são partes do nosso cérebro, parte física, que uma vez no nosso emocional, através do id, do ego, do superego, existe uma descompensação entre eles, e aí a gente vai sentir as consequências quando a gente está lá é, fazendo a nossa apresentação. Então, quando você está lá nervoso porque vai fazer uma apresentação, boca seca, suor frio, perna tremendo, sensação de desmaio, é porque você está numa luta muito grande lá do id com o ego, às vezes superego, e trabalhando muitas vezes com o neocórtex, com o sistema límbico, que é a parte emocional, que é o sistema de fuga, paro,
enfrento. Então, nosso corpo ele reage dessa forma. O meu objetivo com o e-book foi mostrar para você por que que isso acontece. E você não precisa ser nenhum ou se transformar em um expert, né, em neurociência e psicanálise. Você só precisa entender como que funciona a sua mente e o seu cérebro. Porque quando você entende, você conhece o seu cérebro e a sua mente, você cria mecanismos, que é o que eu estou mostrando para você, de como resolver esses problemas e conseguir viver uma vida tranquila e de sucesso. Eu dividi esse e-book em duas partes. Na primeira parte é uma questão apresentada mais técnica sobre neurociência e a psicanálise. Essa leitura é extremamente importante para você ter uma noção do que é o sistema cerebral, o que é o sistema límbico, reptiliano, o neocórtex, o que cada um faz, o que cada um sofre. E na questão da psicanálise, o id, o ego e o superego também, o que cada um sofre, o que cada um faz, e eles estão interligados. E a segunda parte apresenta exercícios e exemplos para você poder colocar em prática tudo isso. Então, fique tranquilo quando você estiver lendo o e-book, faça uma leitura da primeira parte, depois faça uma leitura da segunda parte e foca depois na segunda parte. O objetivo da primeira parte é te mostrar de como você é formado, o que tem dentro de você, o que tem dentro de mim, para que eu possa conhecer o que está acontecendo para criar mecanismos para resolver esse problema. E tem como fazer isso. Eu consegui sanar isso lá atrás, há muito tempo atrás, com muita pesquisa, muito trabalho, é bem verdade, com muito sofrimento quando eu não conhecia. Deixei de apresentar trabalhos na época na faculdade por causa desse nervosismo e hoje não tem mais esse problema, né? Até pela minha história de profissionalismo que me coloca em exposição o tempo todo. Então, eu sei que não é fácil, mas tem solução. Então, você está no lugar certo, você vai ver o e-book, a parte um e a parte 2 vai ver que ali não tem nada de história mirabolante, nada dessas histórias que as pessoas ficam falando, que é rápido, é fácil. Não, é tranquilo de fazer. Você só tem que entender como você funciona, quais são as partes físicas e as partes mentais que vão entrar aí em conflito, porque lá tem exercícios e mostrando para você exatamente o que acontece e como você pode solucionar esse problema. Então você tem um material para você resolver o seu problema de uma vez por todas, do medo de falar em público e, consequentemente, né, terminar com esse sentimento de fracasso, de impotência que gera na gente depois que a gente não faz um trabalho porque a gente não teve coragem de fazer. E aí você vai acabar com esse seu sofrimento, vai ter uma vida profissional muito melhor, muito mais produtiva, mais tranquila, mais rentável. Então, parabéns mesmo por você estar aqui adquirindo esse produto. Faça uma leitura com calma. Esse produto vai estar para você em vitalício. Você vai poder ler e reler esse material várias vezes para você, aos poucos, ir entendendo. Isso vai se tornar uma coisa natural para você. E quando você estiver lá na frente, para que você for fazer uma apresentação ou um trabalho, fazer uma sustentação oral no tribunal, você vai lembrar de todos esses conceitos, dos mecanismos que você vai ter que fazer para resolver esse problema, e você vai perceber na sua prática, na sua vida, que isso tem solução. Então você está no lugar certo, seja bem-vindo, desfrute muito desse material. Eu, sinceramente, desejo que ele resolva esse seu problema, que é o medo de falar em público e você possa realmente galgar lugares que você sempre imaginou e talvez que nunca tenha imaginado através da oratória, da persuasão, que realmente é uma área espetacular. Para a gente tem que ter técnica em tudo. Então você está aqui no local certo e eu tenho certeza que você vai conseguir. Qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente, deixa aí os seus comentários nas nossas redes sociais. Mostra pra gente como você estava, como você melhorou, enfim, dá o feedback, o retorno pra gente.
A gente gosta muito porque a gente verifica que está sendo produtivo e o nosso objetivo realmente é resolver o seu problema, ok? Sucesso para você, seja bem-vindo, desfrute o máximo desse trabalho e eu tenho certeza que você vai resolver esse problema. A gente se vê.